Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. O Lucas sempre com essa apresentação, né? É porque outras pessoas podem ver isso em qualquer tempo, É né? verdade. Por isso que ele faz isso. Nós estamos seguindo aqui na nossa reflexão sobre a construção de uma maravilhosa boa vida. E hoje nós vamos refletir num texto muito curioso, para mim muito interessante, que diz que tudo é vaidade. Pro Diego também é maravilhoso, ele ama Eclesiastes. Então a gente vai discutir aqui hoje se tudo é vaidade, né? A gente de forma alguma aqui está questionando a palavra do escritor bíblico, né? Ele disse que tudo é vaidade, mas a gente precisa entender isso. Esse texto está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Algumas pessoas dizem que o texto de Eclesiastes é um texto extremamente depressivo, né? Porque como o autor ele faz algumas reflexões sobre a vida, geralmente é uma reflexão que diz assim, ó, depois que eu vivi tudo isso e percebi que é vaidade, nada valeu a pena, tal. Então são reflexões em geral que não jogam ninguém para cima. Não é um texto para incentivar normalmente, cuidado. Não é um texto de coaching. Não. Não é um texto de coaching que vai te jogar para cima. Mas são reflexões, algumas pessoas afirmam, né? O texto entrou no cânon porque as pessoas afirmam que foi Salomão. Mas o próprio texto não traz autoria, só diz que é o pregador. A gente entende que é Salomão por causa da forma de escrita e algumas questões. E talvez a gente trabalhe nessa perspectiva. E o texto que a gente escolheu para hoje, então já falei, Eclesiastes 2, verso 11. Antes da leitura, quero convidar você a orar comigo. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez abrir a Tua Palavra e nela meditarmos. Certo de nossa incapacidade, de nossa limitação, clamamos por Tua misericórdia para que assim o Senhor nos ilumine, abrindo então o nosso entendimento e o nosso coração e preparando-nos para receber a Tua Palavra e assim aplicarmos da forma que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, que o Senhor mesmo nos oriente em tudo que falarmos e em tudo que ouvirmos. Dá-nos instrução. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Amém. Então, eu estou lendo aqui na Ara. O texto diz: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É tão curtinho que eu vou ler de novo, né? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Bem, vamos começar a conversa, Lucas, com uma pergunta que tem cara de fim. Eu espero que a pergunta não nos leve já ao fim, né? Senão a gente vai demorar 5 minutos para fazer a Academia da Alma de hoje. Mas tudo é vaidade? É tão simples responder essa pergunta? Ou tem coisas aí por trás que a gente precisa pensar? Engraçado, eu estava refletindo sobre isso, né? E aí eu lembrava de algumas falas de Jesus e eu estava lembrando último culto de quarta-feira, né? Que eu conduzi. Foi quarta? Acho que foi quarta. Agora eu me esqueci. Mas... Você conduziu dia 3 de julho. Dia do aniversário do meu pai. Faça suas contas aí. Mas eu lembro que na reflexão eu lembrei do amor café, no amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E aí eu fiquei pensando assim, tem coisas que a Bíblia orienta, Jesus orienta para que a gente faça, e isso não é vaidade para nós. De alguma forma, é honra e glória e engrandece o nome dele. Mas ainda assim a gente não diria que é vaidade, né? É louvor a quem é de direito, né? É o aleluia, né? Então, assim, quando a gente olha para esse texto e ele fala tudo é vaidade, tudo ou tudo o quê? Acho que essa é a primeira pergunta que eu me faço. fazer um esquartejamento. Porque eu refletindo um pouco mais, eu pensei que a gente pode encarar talvez esse texto da mesma forma quando Jesus fala assim,
que é uma oração é uma frase que eu tenho tentado inserir em todas as minhas orações. Sem mim, nada podeis fazer. Mas sem Jesus, eu consigo pecar. Né? Então, assim, eu não preciso de Jesus para pecar. Na verdade, eu só peco ou tenho facilidade de pecar quando eu estou afastado de Jesus. Então, tem coisas Mas para fazer a obra dele... Aí eu preciso dele. Então, o tudo com Jesus é uma coisa. E a vaidade sem Jesus, o meu tudo é outra coisa. Eu estava, então, pensando nisso, né? Tudo é vaidade, glorificar a Deus não é vaidade, mas talvez buscar os meus próprios interesses, as minhas próprias coisas. Olhar para o meu esforço, que é o texto que ele fala, né? E aí ver que, poxa, não adiantou, isso é vaidade. Então, eu diria que nem tudo, quando o meu tudo engloba o honrar a Deus, o glorificar a Deus, existem coisas que são devidas a Deus, e isso não é vaidade, isso é honra a quem merece, né? Então, eu acho que para começar, para a gente não terminar em 3 minutos... O tudo aqui acaba sendo uma expressão de linguagem, né? Isso, Até que no relacionamento a gente comete erros, que é uma expressão muito abrangente, igual o sempre. Isso, ou exatamente. Nunca. Você nunca me trouxe o café da manhã. Então a gente precisa... Caramba, a pessoa consegue lembrar todos os dias da vida, né? Exatamente. Então, assim, se a gente vai olhar com seriedade até para se aprofundar, né? A gente não pode passar pelo... tudo é tudo, sempre é sempre, nunca é nunca. Não, a gente é mais complexo do que isso, né? A gente é mais profundo do que isso. E o texto é mais profundo do que isso. Então a gente precisa tentar olhar para essa profundidade do texto. Acho que essa seria a resposta para a gente começar, né? Começamos bem, então. O texto diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Então, é interessante que a expressão do tudo é vaidade, ela vem de um processo reflexivo. Uhum. Só que o processo reflexivo aqui, ele está ligado ao passado. Considerei, né, tudo que minhas mãos. Considerei. Então, a questão essa análise sobre o que é vaidade, ela parte de uma reflexão, certo? Uhum. Ela não é suposição. Sim. Mas ela é sempre sobre o passado, ou eu posso já me antever e perceber que futuramente, se eu fizer determinadas coisas, eu vou estar caminhando pela vaidade? Ou é só assim, eu tenho que errar para aprender. Para aprender. Não. Essa é a diferença do sábio e... Qual é a outra expressão? Não é do tolo, é sábio e do esperto, do sábio e do inteligente, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Eu não lembro, não. Isso é uma frase que o pessoal diz. Eu sei que o sábio é o último, então tem aquele que não aprende, que é o tolo, tem aquele que aprende errando e tem aquele que aprende com o erro dos outros. Então, assim, eu nem preciso passar por essa situação para vislumbrar e antecipar. E eu acho que esse é o caso daquilo que a gente pode aprender do texto bíblico, né? A gente não precisa passar por aquilo, fazer aquela reflexão sobre como nos doeu, como a gente machucou o outro, para aí a gente refletir e fazer a nossa mudança, né? Buscando uma maravilhosa e boa vida. Quando a gente olha para o texto bíblico é muito claro para ensinar. Filho meu... não te desvie do caminho, nem para a direita. Se ouvires atentamente, é do futuro. Entendeu? Tá falando do futuro. Tá falando assim, evita. Eu quero te proteger, né? Evita. Então, a orientação do Senhor, na maioria das vezes, não é assim, você vai precisar passar para que você aprenda, para que você supere, para que você sofra. Essa não é a orientação do Senhor, né? A orientação do Senhor tá aí diante de você. Quem vocês vão servir, né? A fala de Josué, se eu não me engano, né? Mas ele sempre orienta. Então, a gente não precisa sofrer para passar por uma reflexão e perceber tudo é vaidade. A gente consegue antecipar, em especial, a vaidade. As coisas que a gente vai fazer que eu consigo vislumbrar. Isso aqui traz honra e glória a Deus? Isso aqui faz bem para minha família? Isso aqui faz bem para o meu relacionamento com Deus? Se não, qual é a minha motivação para correr atrás? Porque eu acho vaidade muito importante e muito fácil de entender, mas tem uma outra expressão em Eclesiastes que é correr atrás do vento. Essa eu acho muito legal, porque essa tem o sentido de estou perseguindo ainda, né, também, né? Algo que eu nunca vou alcançar. Ele diz que ele
ele traz essa expressão depois de refletir, mas a ação de correr atrás do vento é algo que eu estou fazendo para alcançar algo que eu não vou conseguir. Então, é uma outra expressão da vaidade que me faz pensar no futuro, né? E aí é isso, a gente talvez esteja, quando não faz a reflexão sobre aquilo que agrada a Deus, sobre aquilo que não é para mim, né? Para eu me gloriar, para eu crescer, talvez eu esteja fazendo o correr atrás do vento, né? Vivendo, buscando algo inútil. Mas a Bíblia nos orienta que dá para evitar isso, né? Acho que essa seria então a minha resposta. Assim, não precisa ser só no passado, você não precisa fazer, não precisa. Tá claro para mim que a gente tem condição plena de olhar para o futuro e evitar alguns erros, principalmente ligados aí. A gente nem definiu a palavra vaidade, mas eu acho que ela é autoexplicativa, né? Alguma coisa que faz para nossa própria glória. É nesse sentido. De qualquer forma, ele faz aqui uma reflexão sobre o passado. Essa reflexão sobre o passado, ela é importante porque tem gente que hoje ignora, diz assim, o que passou, passou, deixa para trás, está lá. Mas é importante a gente olhar para trás e perceber assim, poxa, eu fui vaidoso, quando eu fiz isso foi nesse sentido. Tem algum proveito nessa reflexão ou é só chorar as mágoas? Acho que quando a gente pensa na caminhada do discipulado, a gente olha para a ação de Jesus, né, para aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, e a gente se arrepende, e o que a gente sempre considera que vai haver mudança, né? Então, teve me despertei, tem um arrependimento, tem mudança. Só que é muito interessante como o Senhor age, né? Aquilo que a gente viveu, ainda assim, pode ser usado para glorificar ao Senhor numa perspectiva de transformação. Né? Então não é pecado, tá? Mas vamos lembrar daquele texto do cego que Jesus cura. Se eu não me engano, era um cego. E aí os fariseus vão indagando. Qual deles? O que era de nascença? Eu acho que era o que era de nascença mesmo. João 9. Toma! De cabeça. Eu sou muito ruim com endereço, eu falei isso também no último. Vão indagando, vão chamar os pais dele. Vão chamar os pais. Eu era cego, agora eu vejo. Vocês estão querendo saber muito, vocês querem virar discípulo dele também? Se ele é pecador, eu não sei. Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei olha, eu praticava isso, né? Porque o texto bíblico vai também dizer, aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu tem uma mudança grande, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir muito mais. Então, percebe como existe essa questão eu posso olhar para o meu passado, ver o quanto era sujo, mas eu também posso ter a fala do salmista o Senhor me tirou de não sei da onde? Não, eu sei sim, né? De um tremedal de lama, de um pântano, ele me tirou e ele me colocou os pés sobre a rocha, né? Então, eu sempre penso que na caminhada do discipulado é sim importante eu reconhecer onde eu estava para que eu perceba a mudança que o Senhor fez na minha vida. E não só para eu glorificar Deus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me tirou de lá. Através do meu testemunho, eu trazer esperança para quem está aqui e que está começando a caminhada, né? Até porque se eu ignoro o meu passado, eu posso cair nos pecados de outrora, né? Exatamente. Se eu simplesmente esqueci, quer dizer que eu talvez não tenha aprendido. Eu estou num outro lugar, mas talvez eu não tenha aprendido. Então eu caio de novo. Isso não existiu. Então eu caio de novo. E é até importante que a pessoa que saiu de lá, quando ela vê outras pessoas beirando o lugar onde ela estava, ela tem um senso de alerta muito maior. Isso mesmo. Consegue alertar. Ela consegue alertar, assim. Várias vezes eu agradeço a Deus pelo fato de ter vivenciado um momento difícil na minha vida com a síndrome de burnout. Não entendo que foi a vontade de Deus que eu vivesse aquilo lá, aquilo é completa responsabilidade minha. Então, eu acho importante falar isso para as pessoas dizerem assim, eu estou aqui no quadro depressivo, é o que Deus quer para a minha vida. Não, Deus não quer isso não. Às vezes a gente experimenta determinadas coisas que são resultado de um monte de outras coisas, né? Falta de cuidado com saúde, falta de disciplina de oração, tal. Mas ainda assim eu agradeço porque eu vejo sinais e eu consigo alertar as pessoas. E é uma frase que eu sempre digo, Deus faz, Ele é capaz de transformar as nossas burradas em bênção, né? Então, mesmo que eu tenha feito um monte de bobagem, tenha caído nesse estado emocional,
Deus é capaz de me tirar de lá e ainda fazer com que eu tenha lições que possam ser ensinadas para outras pessoas. Só para completar, porque a sua fala me fez lembrar de algo que eu tinha refletido também para falar hoje, que eu estava pensando, falo ou não falo? Teve um tempo atrás aqui na igreja que a gente passou por alguns momentos muito difíceis, né? E pensando nessas situações de um pecado ou algum sofrimento que eu não estou mais nessa posição e agora eu percebo, mas eu olho para trás e eu aprendo. Eu lembro que tinha uma oração que eu estava fazendo muito sobre essa situação que estava acontecendo, que era assim, Senhor, lembrando da parábola de uma vinha, se eu não me engano, que não estava dando fruto, Jesus contando. E aí o dono queria arrancar a vinha, né? E aí o servo, a figueira. Uhum. E aí o servo diz assim, não, senhor, deixa, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar e aí vamos dar mais um tempo para ver se resolve, né? Uhum. E a minha oração é, Senhor, transforma todo esse lixo, essa não era a palavra que eu estava usando na oração, em adubo, para que essa situação floresça. Então acho que é isso, sabe? Assim, tudo que acontece de ruim, se o Senhor age e existe arrependimento, até o que é lixo pode virar adubo. Sim. Acho que é isso, sabe? E fazer florescer uma coisa nova. Bem, o texto diz, o trabalho que eu com fadigas havia feito. Acho muito interessante que a ideia de fadiga é a ideia de cansado, né? Esforço. Me esforcei muito para fazer determinadas coisas. E eu vejo muita gente se esforçando para fazer determinadas coisas. O nosso esforço, ele precisa acontecer, não tenho dúvida disso. Mas ele é uma coisa que a gente tem que acender o sinal amarelo. Ele naturalmente nos leva a uma posição de vaidade, de eu me esforcei, porque ele naturalmente traz para nós essa ideia da glória, ou isso depende de pessoa para pessoa, depende do tempo que ela está com Deus, de conexão. Eu acho que esse é o natural, sabe? Infelizmente, tá? E aí é importante a gente estar atento a isso para levar até com seriedade. Pensa assim, na nossa natureza é muito mais fácil eu correr o risco de me gloriar, né? De mergulhar na minha vaidade quando eu mereço algo do que quando eu não mereço. Então pensa assim, se ele fala do próprio esforço, se tem alguém se esforçando, agindo, se cansando, essa pessoa corre muito mais risco de olhar para trás e falar assim, poxa, mas eu não mereço, né? Façam como eu, do que qualquer um que está assim, tô só aqui nos bastidores, estou aqui só olhando, né? Essa pessoa, primeira, corre muito mais risco. Por quê? Porque ela está até em evidência. E acho que a vaidade também tem esse fator do trazer destaque, né? Então, essa pessoa corre muito mais o risco. O passar do tempo muda? A gente espera que sim, se isso é cuidado, né? E quando eu digo se isso é cuidado, o que eu quero dizer? Se esse esforço é resultado de uma gratidão, por exemplo, de Senhor, eu preciso entregar a Ti aquilo que o Senhor tem me dado, né? Eu quero transbordar daquilo que o Senhor tem me dado, ou se é um esforço que na raiz é Senhor, eu preciso fazer isso aqui para o Senhor, senão eu não sirvo, senão eu não, né? Então, a origem de onde esse cansaço, esse esforço vem, importa para saber o quanto eu vou olhar para mim e vou falar, parabéns, você construiu grandes celeiros, usando o texto lá, né? Que Jesus também conta. Descansa sua alma. Agora descansa e relaxa, porque você merece. Você é muito bom. Você é meu campeão. E não é isso essa é outra música. E não é isso que o texto orienta a gente, né? Então, acho que eu responderia dessas duas formas, assim. É para todo mundo, mas o risco é muito maior em quem está realmente se cansando. É exatamente o que o texto traz. Tá. Então, na sua perspectiva, a ideia do esforço naturalmente, né, de forma geral, pode nos levar à ideia... Aumenta o risco desse pecado. Aumenta o risco desse pecado da vaidade. Bem, aí a partir da sua fala, me fez lembrar uma coisa que as pessoas dizem muito para mim. Pastor, eu prefiro trabalhar nos bastidores, né,
coxia, que fala no... Do teatro, a coxia mesmo, eu acho. Prefiro trabalhar nos bastidores. E eu tenho muita bronca com essa fala. Tá confessando aqui? Os irmãos que dizem aí, eu tenho muita bronca dessa fala. Porque Deus não chamou ninguém para trabalhar atrás. Todo mundo está na linha de frente. Todo mundo está na linha de frente. O problema é que a gente usou uma ilustração que Jesus nunca usou. Jesus nunca usou o palco do teatro. O palco do teatro é um lugar de apresentação. Jesus usou o campo, que é a semeadura. Ele usou o lago, fazer pescador de homens. Todo mundo que estava no meio da ação, né? Não tem palco. Então, por isso que eu fico muito aborrecido com essa fala. Porque palco já não tem nada a ver com o evangelho. Já é a primeira questão. Muito bem, só que as pessoas se escondem atrás desta frase dizendo assim, eu prefiro ficar aqui, né, para não correr o risco da vaidade. Mas não é uma coisa que naturalmente a gente tem que enfrentar e correr o risco? Por exemplo, assim, o Senhor está me chamando, eu vou. Eu fico imaginando, as palavras de Paulo, por exemplo, às vezes elas têm tom de vaidade. Para mim, ele diz assim, eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos. Se alguém tem para se gloriar, se prepara que eu vou mandar minha lista. Entendeu? Ele diz isso, mas não é falsa modéstia. O cara fez, pô. Tinha um autor que diz assim, se Jesus andou 1.000 quilômetros, Paulo andou 10.000 quilômetros. Ele fez 10 vezes mais caminhadas do que Jesus. Então, ele tem de verdade com o que se gloriar. Então, a pergunta é, nessa perspectiva de fugir da vaidade, desse medo da vaidade, a gente não cai em outro pecado que é se esconder? Acho que com certeza. Inclusive, eu até vinha falando isso com algumas pessoas, né? Que existe a vaidade, que aí eu vou para evidência. Existe o medo da vaidade, porque que talvez eu queira evidência, mas eu estou lutando contra isso, ou eu não queira, mas eu quero fazer, e aí como é que eu faço? Eu fico no bastidor. Pode ser uma falsa vaidade, falsa humildade também. Né? E aí assim, eu não deixo de fazer, mas eu fico no bastidor. E tem a vergonha, que é assim, é quase o medo que me impede até de fazer, né? Sendo visto ou não. E acho que é o Paul Washer, tem um pregador americano, que ele fala sobre isso, talvez seja o John Piper, eu sempre confundo os dois em algumas pregações. Que ele fala assim, existem algumas coisas... Os dois batem com força. Os dois batem com força. Existe uma pregação dele que ele fala assim, tem algo que nunca, dificilmente vai fazer você se gloriar ou vai te dar a oportunidade de cair no erro do orgulho, que é uma vida de oração. Porque até você conhecer o texto bíblico, você vai falar fluentemente do texto, vai lembrar o texto de cabeça e tal, e isso pode te colocar numa posição que outros olhem e falem assim, caramba, olha só, né? A pessoa sabe muito, e é um risco. Quando você mergulha numa vida de oração, claro que isso é evidente pelas suas palavras, mas isso é oculto. E eu fiquei pensando, olha como isso é interessante, né? Então, existem coisas que a gente pode trabalhar para não cair no risco de eu vou deixar de fazer, para responder a sua pergunta, né? Eu vou deixar de fazer porque senão eu vou estar em evidência. Ou seja, é uma forma de fugir. Pelo contrário, talvez o seu dom seja um dom de evidência, né? Seja um dom de, entre aspas, aparecer, né? E talvez seja um dom de oração, misericórdia, dom de pobreza. Não vai te colocar em evidência, mas isso não quer dizer que você vai deixar de se envolver com a linha de frente. Não quer dizer que você, por ter um dom que não é exposto, você não vai estar no campo, né? Isso não, uma coisa não anula a outra. Não sei se respondi com... O meu exercício dentro do corpo, como pastor, acaba me colocando em evidência. Para os que gostam da ilustração do palco, porque ela não é bíblica, eu estou lá no palco, né? Os holofotes todos apontados em mim. Câmeras agora. E câmeras agora. Agora nós dois estamos aqui também olhando para as câmeras. Eu não tenho como fugir disso. Naturalmente, a minha função me coloca nessa posição, embora eu não goste dessa função.
se pudesse, a gente usa o recurso da tecnologia, mas quando alguém me pede assim, pastor, grava um vídeo, eu falei, meu Deus, dura coisa pedir isso. Porque eu não sou essa pessoa. Bem, como é que eu luto contra isso? Eu reajo automaticamente. Se eu percebi que alguma coisa apontou para mim, mas eu reajo com força. Um exemplo, ano passado no congresso da Federação de Mocidade, eu fui chamado para ser o preletor, e aí, o reverendo Fábio está conosco, aí quando eu fiquei de pé, todo mundo bateu palma. Aí tu, vai pro inferno! Não! Eu fiquei olhando para a cara deles, aí fui lá para frente, eu perguntei, acabaram? Já acabaram? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma salva de palmas para Jesus. Não, aí ninguém quis bater. Eu falei, vocês bateram palma para mim, não vão bater palma para o nosso Salvador? Vamos lá, todo mundo batendo uma salva de palmas para Jesus. Mas o que eu queria mostrar para eles? É que naturalmente a gente coloca as pessoas no holofote. Eu falei, vamos parar com isso. As pessoas caem no pecado porque às vezes a gente ajuda as pessoas a caírem no pecado. Aí, toda vez que eu ia falar, o pessoal, uma salva de palmas para Jesus, gente. Eu falei, é isso aí. Ao Senhor seja toda a honra. Cara, mas assim, Johann Sebastian Bach, um músico, todo final de partitura ele escrevia Soli Deo Gloria. Ah, é mesmo? Eu acho que eu não sabia disso. Soli Deo Gloria. Calvino, todo texto, ele escrevia Você procura na internet aí no Google, tem uma imagem de uma mão com um coração. É um desenho que Calvino criou, que ele colocava ao final de todo o texto. Eu uso nos slides das minhas aulas no seminário. Que diz assim, o meu coração é teu, Senhor. Eu te entrego prontamente e sinceramente. Tem uma expressão em latim que eu não sei repetir, né? É óbvio. Mas é uma mãozinha assim com um coração. Não sabia. Então eu acho que quando eu vejo esses símbolos do Bar, do Calvino, eu entendo que naturalmente a gente vai ser lançado nessa posição de vaidade. Mas a nossa reação é outra. Então quando alguém diz assim, pastor, boa palavra hoje, eu falei assim, o Espírito Santo tem sido tão misericordioso, tem usado um pecador como eu. Eu sempre, mas eu não vou esperar 2 segundos para responder. E isso é intencional da minha parte. É uma luta contra vaidade. E até para educar também as pessoas. Isso, naturalmente. Eu não posso ser grosseiro e dizer assim, que isso, irmão? Sai de reto, Satanás. Tá me fazendo pecar, sai. Não é isso, né? Entender que as pessoas estão falando aquilo porque elas foram abençoadas, se sentiram abençoadas. Mas... Eu tenho uma última consideração sobre esse ponto, que é assim, não é nem consideração, é uma orientação, né? Se você está nessa perspectiva do eu tô com medo de servir para não me encher de vaidade, etc, né? Faz a oração de Davi, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mas não deixe de fazer. Procure ajuda, né? Procure caminhar com o discipulador. Olha, eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo está bombando, assim, tem gente se arrependendo, o Senhor está fazendo mistério, eu estou sentindo que eu estou sentindo que eu estou começando a me encher. Confessa com alguém, que alguém vem lá, o ego transformado, o livro, alguém vem lá e estoura tua bolinha assim do ego, né? E você murcha de novo para a glória de Deus. Mas não deixe de fazer e não deixe de buscar caminhar com alguém que vai te dizer assim, se põe no teu lugar. Glória a Deus, não a você. Né? É importante não deixar de fazer. Bem, ele então, depois de dizer que analisou o trabalho, né, fizeram as minhas mãos, como o trabalho que o Fativaga havia feito, eis que tudo era vaidade. Bem, ao analisar a sua vida, ele percebe que tudo que ele fez foi correr atrás do vento e tudo foi vaidade. A pergunta é, e agora? Eu olho para a minha vida, tem alguém aí que está participando da Academia da Alma, olha para trás e diz assim, nada do que eu fiz valeu. Tudo foi vaidade. E aí, o que eu faço? Me morro? Segurei umas 3 piadas aqui. Bem, calma que ainda existe esperança. Primeira coisa, acho que a gente até falou aqui hoje, né? O Senhor pode usar aquilo que você já passou. Inclusive, o Senhor transforma muita maldição em bênção no sentido de não produzir nada que servia e mesmo assim Ele muda a situação, né? Então, se você se vê nessa situação hoje,
tem esperança nisso, que o Senhor pode mudar a situação e muitas vezes Ele vai mudar a partir da experiência que você tem. E aí, sei lá, a pessoa viveu nas drogas e não serviu nada para Deus. Ele pode usar a sua situação para abençoar outras pessoas, Ele pode te transformar. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa existe esperança porque a caminhada do discipulado é uma caminhada muito longa na mesma direção. Então, é tempo, é chegado o reino de Deus. Se você não morreu, é tempo, né? Seja impactado pelo Espírito Santo, tenha a sua vida transformada, busque o Senhor enquanto se pode achar. É o texto de Isaías. 55:6. Busque o Senhor enquanto se pode achar, que Ele pode fazer coisas tremendas na sua vida, né? Pode fazer maravilhas mesmo, mas é buscar o Senhor de todo o seu coração. E você vai perceber que não é correr atrás do vento, é correr atrás do autor e consumador da nossa fé, né? E isso pode e precisa te trazer esperança, né? Existe tempo. Acho que essa seria a minha resposta. Até porque esse olhar que nos joga só para baixo, ele não é um olhar que vem de Deus, né? A gente pode perceber isso com dois personagens, Pedro e Judas. É um bom exemplo de a sua perspectiva. Os dois traem. Tá? Não foi só um que traiu, não. Os dois traíram. Um com 30 moedas. O outro com as palavras, o outro com o comportamento também. Comportamento. Só que um tenta devolver o dinheiro, tenta refazer, não consegue, joga as moedas, compra uma cordinha e se enforca. O outro chora amargamente, mas depois do contato com o Senhor ele volta e se tornou quem ele se tornou. O apóstolo Pedro, né? Então eu acho muito perigosa essa forma que a gente tem às vezes de olhar para trás, e eu lido muito isso, você também deve lidar como psicólogo, né? As pessoas dizerem assim, nada do que eu fiz presta. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito, eu perdi meu filho, perdi meu casamento, não tem mais jeito, tal. Então a gente precisa olhar para trás, ter essa reflexão de que, de verdade, eu posso ter feito um monte de coisa que não valeu de nada, mas eu sempre vejo assim, com Jesus sempre é possível recomeçar. A mulher pega em flagrante adultério, será que ela era uma menininha, né? Não, tem que recomeçar. A prostituta que molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas, tem que recomeçar, e tantos outros recomeçaram. Os apóstolos recomeçaram. A mulher do poço, né? A mulher samaritana, recomeçar, a mulher que já tinha vários maridos, agora o que estava não era marido. Zaqueu, que eu citei mais cedo também. Isso, todo mundo teve que recomeçar, com idade diferente, perspectiva diferente, pode ter olhado para trás. O Mateus, que é apóstolo, foi publicando, cobrador de impostos, tem que começar, tem que ouvir a crítica das pessoas. Então, nada que você fez prestava. É verdade, mas agora tudo é diferente. Então, é preciso que a gente treine, né, esse olhar para a gente não se afundar. Um texto que talvez você possa ter no seu coração e que eu acho que guia essa conversa do recomeço, etc., é assim, a palavra de Deus diz que eu sou nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, né? O Senhor, mesmo eu tendo as minhas memórias, mesmo eu tendo as minhas lembranças, as minhas cicatrizes, porque tem erro que o Senhor, sim, o Senhor perdoa, né? Mas tem erro que fica na nossa pele, né? Tem doenças que a gente pega, sofrimentos, traumas que a gente tem, e que isso são consequências da nossa vida de pecado, né? Daquilo que a gente plantou, vamos colocar assim. Mas, ou que não, fizeram mal contra nós e a gente carrega essas cicatrizes. Às vezes não foi a gente que fez, mas a gente sofreu, né? Mas você é uma nova criatura. E a partir disso o Espírito Santo pode te mover para uma novidade de vida, né? Então existe esperança. O poder de Deus é mais forte que as nossas bobagens. É a frase. Porque as pessoas acham que as bobagens são mais fortes que o poder de Deus. Né? O poder de Deus é mais forte. Então, independente do tamanho da bobagem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, essa é a perspectiva. Bem, para a gente encerrar, resumo, lições práticas, você queira deixar aí para os ouvintes da Academia da Alma. Acho que é a maior lição do discipulado. Todo dia é um recomeço. Se eu recomeço olhando para Jesus, eu dou um passo à frente. Se eu recomeço meu dia não olhando para Jesus, eu dou um passo para trás.
Mas a caminhada de santidade, né, é na mesma direção. Então, assim, se eu me arrependo e eu busco viver para Deus, para a glória de Deus, não para minha própria glória, eu estou caminhando na direção dele, eu estou me aproximando dele, né? E isso pode ser uma luta constante, né? Contra o orgulho, contra a vanglória, contra como é que se diz? Que eu sou suficiente. A autossuficiência, né? Vai ser uma luta. Uhum. Mas o Senhor coloca a gente no meio de pessoas para cuidarem de nós, né? Então, várias vezes a orientação final, né, que eu falo é isso, assim, busca alguém para caminhar com você, porque talvez você esteja praticando coisas ou experimentando coisas que você não está atento, que estão te levando para esse caminho da vaidade e que você só está gastando seu tempo correndo atrás do vento, né? E aqui ele faz essa reflexão. Talvez você não tenha feito ainda. E aí, caminhando com alguém, fica mais fácil de você receber essa orientação. Bem, se você já fez essa reflexão, se você já percebeu isso, muda o caminho, né? Coloca aos pés do Senhor, Senhor, o que eu vivi até aqui, ou essa coisa que eu vivi, essa coisa que eu fiz, não serve para o Senhor. Transforma em adubo, né? Eu sei que eu não posso me esquecer, mas eu sei que existe um tempo de aprendizado. Me ajuda a que isso sirva para a tua glória, né? Para mim, a ideia é de que não importa se, quando você olha para trás, você percebe que tudo foi vaidade ou nem tudo foi vaidade. É a perspectiva de olhar para frente mesmo, de saber que o Senhor nos dá a oportunidade de a gente construir uma maravilhosa e boa vida. Então, essa é uma oportunidade que a gente precisa agarrar com todas as forças, em vez de ficar choramingando aquilo que eu fiz lá atrás e do qual eu me arrependo, né? Então, agarre essa oportunidade de construir uma maravilhosa e boa vida. Essa, para mim, é a lição. Amém. Ora para nós? Ora. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, de aprender coisas tão preciosas e tão profundas também. Obrigado porque talvez esse pecado da vaidade, o risco que nós corremos, pode ser muito silencioso, Pai, muito escondido. E por isso pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu Espírito Santo para revelar a nós. Amém. E na medida que se revela, fica indesculpável não tratarmos. Nos ajuda, então, a olharmos, a estarmos atentos, a buscar ajuda, a buscar quem possa nos ajudar também a revelar isso, para que a gente trate e busque glorificar ao Senhor, tentar honrar e dar glória ao Senhor, não a procurar os nossos próprios interesses e aquilo que simplesmente alegra ou engrandece o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a termos humildade, a estarmos com nossos pés no chão, mas estarmos firmados em Ti também. Nos ajuda a ter o nosso coração nas coisas que Te agradam, nas coisas que Te alegram e não nas nossas próprias coisas. É muito fácil viver com vaidade ou experimentar a vaidade quando o ídolo do nosso coração não é o Senhor, e sim nós mesmos. Nos ajuda então, Pai, a destronar a partir do poder do Teu Espírito Santo esse ídolo que muitas vezes nós tendemos a nos dobrar, que é o nosso próprio eu. Nos ajuda a olhar para o Senhor, perceber que quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a maravilhosa boa vida, nós encontramos o tesouro, a pérola preciosa no campo. Então, que tudo que nós temos e que tudo que nós somos sirva para entregar aos Teus pés e experimentar o reino do Senhor, que já está aqui. Amém. Nos ajuda, Pai, a viver para Ti. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, boa noite e até semana que vem. Até mais uma pessoal. Academia da Alma. Até uma próxima.